Ó, na primeira questão, como a gente estava olhando na aula passada, a Terra ela é como se fosse uma cebola, né? Que ela é dividida em várias camadas. E ela tem diferentes formas da estrutura, né, interna do nosso planeta. Então a gente viu na aula passada que a Terra ela não é totalmente sólida, né? Só existe uma camada que ela é mais sólida do nosso planeta, né? Que é onde se for onde tem as rochas e é onde a gente vive. Qual é, pessoal, a resposta correta daqui? Qual é a camada da Terra que é a única que é sólida, totalmente sólida, onde tem as rochas e onde a gente vive, onde existem os rios? Entender? O item D, a crosta terrestre e o núcleo. O item D, ele está quase correto, certo? A única coisa que deixa errado o item D é o núcleo interno, certo? O núcleo interno, ele não é completamente sólido. A única parte que é totalmente sólida do nosso planeta e é rochosa é a crosta terrestre, certo? Pessoal, é o item A. Então, somente a crosta terrestre é a parte do nosso planeta que é mais sólida, certo? É onde a gente vive, né? A gente viu na aula passada que o manto e o núcleo, apesar de eles não são líquidos, né? Não é igual à água líquida, mas também não é igual à rocha, certo? Ele está nessa fase. O manto é daquela mesma forma que a gente vê nos vulcões, né? A gente consegue ver nos filmes ou na televisão mesmo, na reportagem, que o manto é aquele material que sai do vulcão. Então, literalmente, aquele material que sai do vulcão é uma parte que veio do manto. Porque o manto, o vulcão, né, ele está na crosta terrestre, só que é como se tivesse uma espécie de túnel, certo? É um cano, é um dique, né, para ser mais preciso, o nome daquilo é dique. É como se fosse uma abertura que sai do manto e vai para a nossa crosta terrestre, certo? Na segunda questão, ó, por que a imagem acima aqui ela é incoerente? Por que essa imagem aqui não faz sentido? Essa imagem aqui parece ser homens da caverna, né? Caçando um dinossauro. Por que vocês acham que essa imagem aqui ela não existe? Ela é errada? Alguém sabe dizer? É porque o homem surgiu depois da extinção dos dinossauros. Exatamente isso. Não faz sentido porque isso aqui são épocas diferentes, né? O dinossauro ele foi extinto, né? Lá principalmente com a queda lá do meteoro, há mais ou menos 65 milhões de anos. E só a partir daí foi que os mamíferos começaram a ganhar espaço no nosso planeta. Antes eram os grandes répteis, né? Mas só a partir daí que os mamíferos começaram a ter mais espaço e depois, com os milhões de anos, há mais ou menos 200 a 300 mil anos atrás, foi onde o Homo sapiens, né? Eu acredito que a Dailana vai falar, já deve estar falando com vocês, ou ainda vai falar, que é aí que vai começar a surgir o homem, né? Então não faz sentido um homem caçando um dinossauro. É exatamente isso. Na terceira questão, ó, era para a gente saber qual é dessas camadas, nomear, né? Quais são dessas camadas aqui que... Qual é o nome de cada uma dessas camadas aqui da Terra? Alguém sabe dizer qual é o item correto? Ó, o item 4, ó, que é essa parte mais rochosa. A gente sabe que o item 4, qual seria o nome? Desse item 4 aqui, pessoal, dessa parte mais externa aqui, a única parte sólida, seria a nossa crosta terrestre, né? Então, aqui eu já sei que o nosso 4 é crosta terrestre. Como é que eu faço quando a gente vai responder questões assim, pessoal, que tem muito nome e a gente não sabe qual é, a gente vai por eliminação. Ó. Ah, professor, eu sei eu sei que esse daqui, esse item 4, é a crosta terrestre. Então, o que não for 4 aqui e não tiver crosta, eu vou eliminar. Ó. Então, o item C, ó, o item 4 aqui é núcleo. Não, está errado. O item E também é núcleo. Está errado. Então, eu sei que está entre o A, o B e o D. Certo? Vamos lá para outro. Ó. Esse item 1 aqui, ó, que ele está bem no centro do planeta, é um núcleo, né? Então, a gente sabe que daqui é o núcleo.
Então já sei duas palavras. Eu sei que aqui é o núcleo e eu sei que aqui é a crosta. Então vamos para as questões. O item 1 é o núcleo. É um núcleo, né? Ó. Então A, B e D também está como núcleo. Só que esse núcleo aqui é o núcleo mais central do nosso planeta, né? Então a gente pode dizer que é um núcleo interno, porque é a parte onde está mais central. Então o núcleo interno é a letra A e a letra D, né? Que tem núcleo e crosta. Então de 5 itens, eu já posso saber que 2 são os mais corretos. Ó. Núcleo interno, no A e no D. Vamos para um outro item. Ó. Então se eu sei que aqui é o núcleo interno, a segunda parte aqui ó, é o núcleo externo, né? Porque vem na sequência, vem o núcleo interno, núcleo externo. Manto inferior, manto superior. Então, eu sei que em seguida, após o núcleo interno, é o núcleo externo, é o núcleo de fora. Eu vou ver qual é o item correto. Ó. Número 1 é o núcleo interno. O número 2, ó, núcleo externo. O terceiro ó, é o manto, né, que é onde vem o material dos vulcões. E o quarto é a parte sólida do nosso planeta, ó, é a crosta terrestre. Então, por eliminação, a gente sabendo uma ou duas palavras, tem como a gente ir eliminando os itens. Ó. Então, o item correto aqui é o item A, certo? Beleza? Aí, pessoal, a gente vai continuar com o nosso assunto da nossa aula anterior. A gente estava falando um pouco sobre a formação, né, do planeta, sobre como se constituiu, né, o nosso planeta, que o nosso planeta nem sempre foi dessa mesma maneira que a gente conhece. Né, ele era uma bola de fogo há 4,5 bilhões de anos. E com o tempo ele foi se resfriando, né, até ser mais ou menos a Terra que a gente conhece hoje. Vimos agora as camadas, né, ó, núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior e a nossa crosta terrestre. Certo? Aí, nessa aula, a gente vai, ainda revisando, né, sobre o que a gente viu ano passado, a gente vai ver um pouco sobre as placas tectônicas, né? Sobre o movimento que fazem os continentes, sobre qual é a força que faz esses movimentos, os continentes se movimentarem. Ó. Se a gente perceber aqui, né, a gente tem o mapa mundi, né? A gente consegue visualizar aqui o mapa mundi. Mas eu não sei se vocês já se perguntaram, né? Se já olhando aqui para o mapa, se o mapa mundi ele parece um quebra-cabeça. Vocês não acham não que ele parece um quebra-cabeça? Se eu tivesse uma tesoura e recortasse aqui a África, eu conseguiria encaixar a África aqui na América do Sul, né? Vocês acham que tem a ver ou não tem nada a ver? Se eu pegasse aqui a África, né? Pegasse a tesoura, recortasse aqui igual um quebra-cabeça e colasse aqui, ó, nessa parte aqui da América do Sul e do Brasil. Vocês acham que iam se encaixar ou não se encaixa? Hein, pessoal? Eu acho que encaixa. Encaixa, né? É mais ou menos parecido, né, professor? Eu acho que se eu juntar aqui os dois, ó, se não se encaixar, fica praticamente encaixado, né? Fica praticamente junto, certo? Essa teoria, essa visão que a gente tem, né, quando a gente é pequeno e a gente olhando para o mapa mundi, no século XIX, o Wegener, né, era um alemão, ele também teve essa impressão. Ele, poxa, peraí, eu acredito que a América do Sul se encaixa aqui com a África. Eu acho que em algum momento na história do nosso planeta, a América do Sul e a África foram apenas um continente. Então, a algum momento, há milhões de anos atrás, não existia a África e nem existia a América do Sul. Existia apenas um continente, certo? Então, o Wegener, esse alemão, ele meio que tentou comprovar essa teoria, certo? Ele queria ver essa teoria, porque ele imaginou isso, né, do recorte. Mas beleza, mas para ter essa teoria eu tenho que comprovar, eu tenho que provar como é que dois continentes desse tamanho
um dia eles estiveram próximos, porque tem um Oceano Atlântico no meio, né? Como é que esse continente aqui se distanciou a tal ponto para ter um oceano aqui? Esse alemão, pessoal, o Wegener, ele tentou pegar algumas hipóteses, pegar alguns fatos para tentar provar essa teoria que ele tinha. Uma delas é através dos fósseis, certo? Fósseis mesmo de dinossauro. Ele viajou aqui para o Brasil, certo? Aqui, principalmente viajou aqui para o Brasil. E ele, escavando fósseis, ele vendo fósseis, ele viu que um fóssil de um animal que vivia há milhões de anos atrás era o mesmo fóssil que ele encontrou na África, certo? Era o mesmo tipo de animal. Mas como é que pode ter o mesmo animal na África e no Brasil há milhões de anos atrás? Ah, professor, mas isso aí existe, tipo, tem elefante aqui no Brasil, né? Aqui na Itaitinga eu já vi um elefante aqui passar, né? No zoológico, um elefante, uma girafa. A gente consegue ver esses animais hoje em dia em outros continentes, pessoal, porque foi o homem que trouxe, né? Através das caravelas. Por exemplo, o boi. O boi não é um animal que é do Brasil. Ele foi trazido pelos portugueses. A galinha. A galinha é um animal que veio da Índia, né? Ela é da Índia, mas ela veio para o continente sul-americano, para o Brasil, através dos portugueses, né? Através dos grandes navegadores. Há milhões de anos atrás não existia isso, né? Não existia nem ser humano. Então, uma das teorias que o Wegener comprovou é essa de ter o mesmo fóssil de animal na América do Sul e na África. Então, como é que pode um animal que não voa, um animal que é terrestre, conseguiu atravessar um oceano para vir para o Brasil? Então, essa foi uma das teorias. O que ele não conseguia comprovar é qual era a força que movia esses continentes, certo? Isso ele não conseguia comprovar. Pois como é que um continente do tamanho da América do Sul consegue se mover e se afastar da África? Aconteceu mais ou menos isso daqui, ó. Se a gente observar aqui, ó, a África e a América do Sul está bem próximo aqui, né? Ó. Aqui já é uma etapa após, mas elas praticamente eram juntas, né? Era um continente só. E aconteceu esse movimento aqui, ó. Não sei se dá para vocês visualizar, ó. Dos continentes irem se afastando, certo? O que ele não conseguia comprovar era isso. Qual é a força que faz esses dois continentes se afastarem? Qual seria essa força? Ele imaginou que a força que fazia esses continentes se afastarem eram as ondas do mar, certo? Ele imaginou que as ondas do mar faziam com que esses continentes eles se afastassem, empurravam o continente para um lado e para o outro. Só que essa teoria ele não foi refutada, né? A força das ondas não tem a capacidade de mover um continente um continente e um outro. Então essa era a única essa teoria é chamada de teoria da deriva continental, certo? É a teoria do Wegener. Essa teoria não foi comprovada porque ele não sabia explicar, ele não sabia o que fazia esses continentes se movimentarem. Aí, com o passar do tempo, pessoal, com o passar dos anos, principalmente na Segunda Guerra Mundial, eu acho que o Thiago não falou, vai falar esse ano para vocês sobre Segunda Guerra Mundial, mas sobre toda vida que acontece uma guerra, a humanidade ela passa por um processo de evolução na tecnologia, certo? Porque a tecnologia, primeiro, era até então, né? Hoje em dia não funciona mais assim, mas até então, até o século XX, a tecnologia ela era sempre aprimorada com o intuito da guerra. Aí depois que a guerra acabava, que essa tecnologia era aproveitada para outras coisas, para estudo, para melhoria da medicina, da engenharia, mas antes a tecnologia era com o intuito de um país
dominar o outro, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque na Segunda Guerra Mundial foi descoberto o radar, certo? Não sei se vocês sabem mais ou menos o que é o radar, né? Radar lá que ou ele detecta submarino no mar, é tipo como se fosse uma onda, né? Uma onda sonora que joga no mar, e eu consigo saber o que tem lá, no mar ou no céu. Então, esse radar, principalmente os Estados Unidos, eles conseguiram mapear todo o nosso planeta, certo? Toda a nossa crosta terrestre. E através desse radar, descobriram que o planeta todo é rachado, ó, certo? Ele é todo rachado. É como se ele fosse... tem quando a gente vai cozinhar um ovo, a gente vai cozinhar um ovo com casca na água, e quando a gente tira o ovo e a gente tem que comer, vai comer esse ovo, a gente tem que tirar a casca, né? Mas primeiro, para tirar a casca, a gente tem que quebrar esse ovo, né? Quebrar a casca, né? Deixar a casca toda rachada. O nosso planeta funciona mais ou menos assim. Ele é rachado como se fosse a casca de um ovo, certo? E cada pedaço dessa casca desse ovo, no nosso planeta, a gente chama de... Vocês lembram do que a gente chama esses pedaços rachados? Alguém lembra? A gente falou no passado. Tem até o nome aqui, ó. A gente chama de placa tectônica, né? A gente chama de placa tectônica. Então, cada parte desse planeta, dessas rachaduras do nosso planeta aqui, ó, a gente chama de placa tectônica, certo? E essas placas, elas fazem movimentos, certo? Como o Wegener tinha proposto lá na deriva continental, ele sabia que que os continentes se afastavam, só que ele não conseguia explicar qual era a força. Essa outra teoria, a mais atual, é a teoria das placas tectônicas, certo? Então, com o estudo, né, com o avanço da tecnologia, descobriram que os continentes eles vão se afastar através dessa energia aqui, ó, através da corrente de convecção. Professor, mas o que é isso? Que diabo é corrente de convecção? Que nome difícil é esse? Eu vou citar aqui um exemplo do ar-condicionado, certo? Vocês sabem por que o ar-condicionado ele sempre fica na parte mais alta de um ambiente, de uma sala, de um quarto? Alguém sabe dizer por que o ar-condicionado fica na parte de cima e não na parte de baixo? Alguém sabe? Ah, professor, é por menino não mexer. O menino não mexer no ar-condicionado, por isso que botam alto. Vocês acham que é por causa disso ou tem alguma explicação? Hein, pessoal? Vamos lá? Por que vocês acham que o ar-condicionado fica na parte de cima? É só para enfeitar? Eu acho porque a entrada do ar dele é virada para baixo. É virada para... Mas eu podia colocar o ar-condicionado embaixo, né? E virar aquela palhetinha, né? Eu poderia virar para cima, né? E o ar, ele... por que o ar-condicionado ele sempre fica na parte mais alta, principalmente próximo do teto? Porque a gente viu no ano passado que o ar mais frio, né? O ar quando ele é gelado, ele é mais pesado. Ele é literalmente mais pesado. O ar frio, ele desce, certo? E o ar quente, ele sobe. É o exemplo do balão. Aqueles balões que as pessoas ficam naquela cestinha embaixo e estão voando, aqueles balões. Não sei se vocês já viram como é que eles preparam aqueles balões. Eles têm como se fosse umas... Não seria nem uma fornalha, mas como se fosse umas bocas... Parece uma boca de um fogão. Eles aquecem aquele ar e o ar vai enchendo, o ar quente vai ficando ali dentro daquela lona, daquele balão, e faz com que o balão suba, certo? Então, é isso. O ar-condicionado, ele fica na parte mais alta porque ele produz o ar frio. E o ar frio, ele vai descer. Se o ar-condicionado ficasse no chão da casa, próximo da parte mais baixa da casa, a gente não conseguiria sentir esse frio, porque o ar como já é frio, o ar ia ficar só no chão. Por isso que o ar-condicionado é mais em cima. Porque o ar frio desce e o ar quente,
ele sobe, certo? Literalmente ele sobe. Isso acontece também, pessoal, no nosso planeta. Ah, professor, então o nosso planeta, ele tem ar embaixo da crosta terrestre? Não. Vai acontecer esse mesmo movimento do que é mais frio descer e o que é mais quente subir com o nosso manto, certo? Com essa parte mais da rocha mais líquida, certo? Isso faz com que forme esse círculo aqui, essa corrente. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Ó, o manto, certo? O manto inferior, ele é mais quente. Então, se ele é mais quente, ele vai subir, certo? Quando o manto chega próximo aqui desse manto mais frio, do manto superior, ele se resfria, fica mais pesado e desce. Quando ele chega próximo do manto inferior, ele aquece novamente, se esquenta e sobe. Ele vai fazer esse ciclo aqui, ó, que vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Ó, o manto, ele está se aquecendo, ele sobe. Quando ele chega próximo da crosta terrestre, ele se resfria. Certo, pessoal? Ó. E essa energia, esse movimento circular, faz com que o quê? Ó? Faz com que os continentes se afastem. Certo? É nessa parte aqui, ó, que um continente está se afastando do outro, que acontecem os terremotos. Certo? O terremoto é uma evidência que o continente está se movimentando. Pode tanto se movimentar se afastando, como pode se movimentar colidindo, certo? Ah, professor, então, isso daqui a gente consegue ver, a gente consegue visualizar esses continentes se afastando nessa velocidade? Não, certo? Isso daqui, essa corrente que a gente vê, ela vai acontecer, pessoal, por centímetros, centímetros por ano que ela vai se afastando. Isso não é algo que a gente consegue ver de um ano para o outro. Esse movimento aqui que a gente viu, dos continentes se afastando, isso aqui durou milhões de anos. Ó. Esse movimento aqui, ó, que a gente viu da força de convecção, faz isso no nosso planeta. Ó. Faz com que os nossos continentes se afastem, ou então se colidam, né? Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai ver melhor sobre esses tipos de movimento que os continentes fazem, certo? Esses tipos de movimento que as placas tectônicas fazem. Beleza? Pessoal, tá tranquilo até agora? Parece que está um pouco confuso, né? Eu acredito que vocês acham que está um pouco confuso. Mas, com o tempo, na próxima aula, a gente já vai ver melhor esse movimento dessas placas e o que ela ocorre na natureza, certo? Como é que é formada as montanhas, é formada a partir disso, os oceanos é formado a partir desses movimentos. Então a gente vai ver melhor, certo? Não se preocupem, que agora parece um pouco confuso, mas no decorrer das aulas a gente vai ver melhor, vai ver direitinho. Beleza? Pois, pessoal, agora é o intervalo de vocês, né? Até 9h45. Aí a gente se vê na próxima aula. Beleza? Certo. Até a próxima. Beleza.